fatores, no bolsonarismo e no lavajatismo. Bolsonarismo e lavajatismo que hoje já não caminham mais juntos. De que lado o senhor está? Veja, dos mesmos princípios e valores que me nortearam na eleição e que continuam sendo os mesmos. Eu acho que o presidente Bolsonaro faz um bom trabalho, principalmente pela equipe técnica que ele tem na área de infraestrutura, na área econômica. E a Lava Jato é uma história com Curitiba, com o nosso país. Não dá para dizer que a Lava Jato passou. A Lava Jato criou marcas e eu acho que as pessoas que são formadoras de opinião, pessoas de bem, elas não podem, por gostar do presidente Bolsonaro, excluir que o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro, né, o juiz, não fez um grande trabalho pelo país. Uma coisa não exclui a outra. Então, nós temos que identificar os pontos de convergência. Mas a minha posição, que é uma posição mais à direita, é a dos princípios e valores, que é a liberdade econômica, que é a defesa da pauta dos costumes e da família, e essa continua mesmo. Mas, por exemplo, aqui em Curitiba, né, a gente tem um apoio muito grande a Sérgio Moro, né, que se distanciou do governo, que vem fazendo críticas, que foi muito criticado por Bolsonaro, tem sido muito criticado por Bolsonaro. Nesse aspecto, onde o senhor fica nessa briga aí desses dois polos? Acho que quem me conhece sabe que eu tenho uma amizade pessoal com os dois. Eu fui o primeiro, há 8 anos atrás quase, quando cheguei no Congresso, e ser amigo do presidente Bolsonaro e ajudar nesse movimento de redes sociais, de eventos pelo Brasil. O senhor ajudou muito na coordenação da campanha, né? Agora ele mesmo pediu que o Felipe, junto com o nosso presidente do PSL Nacional, presidente Bivar, assumisse a liderança para pacificar o PSL, possibilitando inclusive uma grande possibilidade da volta do Bolsonaro ao PSL no final das eleições. E isso não me possibilita julgá-lo. Principalmente também o ministro Sérgio Moro, que, meu amigo pessoal, quantas operações vocês acompanharam enquanto eu era delegado da Polícia Federal, em que o ministro Sérgio Moro, como juiz federal, dava as ordens de busca, de prisão. Eu não posso, em uma briga de dois amigos, tomar partido, porque eu acho que é injusto para a história dos dois alguém por querer se posicionar politicamente. Era fácil para mim politicamente se posicionar para um lado, para o outro, em cima das eleições, com interesse. E eu acho que eu faço um desserviço para o país me posicionando e criticando o outro lado. Eu acho que um amigo, ele dá tempo ao tempo para que possa as coisas se apaziguarem, como eu fiz nessa confusão de Bolsonaro e PSL, sabendo que uma hora ele ia identificar onde estão as pessoas que têm os princípios e valores de uma direita que pensa pelo bem do país, e eu acho que está sedimentando isso, de ter mais poder de diálogo. Acho que o Francisquini é mais maduro com o tempo, né? Agora, o senhor é da Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, e justamente o episódio que motivou a saída de Sérgio Moro do governo foi justamente uma suposta interferência do presidente da República na Polícia Federal, da qual o senhor fez parte por muitos anos. Também não cria isso, de certa forma, uma saia justa para o senhor saber disso? Como o senhor viu? Como é que o senhor analisou realmente essa situação? Eu fui contra. Eu não sou um alienado do presidente Bolsonaro. Não tenho cargos, não tenho nenhuma pendência que não possibilite eu ser um crítico construtivo. Eu sou um aliado e não um alienado. E tem coisas que eu não concordo. Principalmente essa é uma das coisas que eu não concordei. Eu acho que a autonomia administrativa, operacional da Polícia Federal ela é importantíssima no combate à corrupção. E são esses pontos que eu, como alguém que tem estatura para isso, tenho que ligar para a equipe do presidente Bolsonaro e falar, olha, eu não concordo, mas a minha opinião é construtiva, não venho a público criticar, eu venho dizer, olha, é importante que o presidente se reposicione, a autonomia da Polícia Federal é importante, possibilitou que intocáveis antes fossem presos, que fossem punidos. Então, eu acho que essa possibilidade minha, que ajudei a filiar, inclusive, quase todos esses deputados novos que estão com o Bolsonaro no Congresso Nacional, me possibilita ter uma voz mais ativa em relação a posicionamentos que eu não concordo. Então, o senhor acha que o Bolsonaro vai fazer parte da sua campanha? O senhor pretende chamá-lo para a sua campanha? Rodrigo, nessa campanha toda diferente que a gente vai ter. Eu vou apresentar um plano de governo que vai ser uma grande surpresa. São pessoas importantes da história de Curitiba que participaram de vários governos. O senhor não pode adiantar agora. Mas são técnicos que vocês vão ver durante a campanha
que participaram de muitos anos, administrações que vêm desde Jaime Lerner, Cássio Taniguchi, prefeitos importantes do passado e que se perderam no tempo, pessoas, nomes importantes, que vão construir um plano de governo viável e inteligente. Eu quero apresentar ao presidente Bolsonaro, estive hoje com o governador Ratinho Júnior conversando, também vou apresentá-lo, mas o governador Ratinho Júnior não está apoiando o prefeito atual, para mim não importa. Importa que, passadas as eleições, independente disso, eu tenho uma boa relação com o governador, com o presidente da República, e eu quero o apoio deles por um plano de governo. Eu não quero um apoio político, eu quero um apoio técnico. O senhor citou o Cássio Taniguchi, ex-prefeito de Curitiba, que fará parte, então, da sua equipe, né? Vai ajudá-lo a fazer um plano de governo. O Cássio Taniguchi foi condenado pelo STF por mau uso do dinheiro público. Isso não o incomoda? O senhor vê isso com tranquilidade? Veja, ele não tem uma condenação definitiva, ele não vai fazer parte do meu plano de governo. Ele e vários outros profissionais estão fazendo apontamentos indicativos, inclusive com vários candidatos. Eu acho que essas mentes de arquitetura, de engenharia, da área de urbanismo, que ajudaram a construir a cidade, são importantes nesse momento que a cidade quer conhecer quem são os candidatos a prefeito e qual o subsídio técnico que eles têm para falar de uma linha verde, de um plano de mobilidade viável, de projetos que podem influenciar a vida das pessoas, de reconstrução de várias áreas, não só asfalto, né? Mas projetos que sejam previstos para 30 anos. O que é uma Curitiba daqui a 30 anos? Só fazer asfalto, e muitas vezes asfalto em cima de asfalto bom, como na Visconde de Guarapuava. Mas o que o senhor pensa em fazer? Por exemplo, quando a gente fala em asfalto, a gente verificando aí as consultas públicas na Câmara de Curitiba, a gente vê que o pedido é asfalto. As pessoas querem obras, asfalto, segurança. O senhor não vai escapar do asfalto, né? Não vai escapar dessa demanda também. Quando o senhor fala, por exemplo, pensar Curitiba daqui 20, 30 anos, o que exatamente o senhor está propondo? Veja, o asfalto é importante, principalmente aquelas pessoas que têm terra na frente de casa, E ainda tem um gente com terra antipó mal feito, buracos, mas não pode ser o único projeto. Difícil escolher um projeto do prefeito Rafael Greco. Ninguém sabe indicar uma grande obra, uma grande inovação. Botar meia dúzia de placas solares em cima da prefeitura e uma mini turbina no Parque Barigui não é nada de inovação, né? É uma maquiagem da cidade. Então, para mim, projetos importantes e impactantes são aqueles que são estruturantes. Então, o que nós podemos fazer no Umbará? O que nós podemos fazer no Tatuquara, que são regiões que ainda têm áreas a crescer da cidade, uma nova cidade industrial tecnológica, programação de uma nova conectora que leve o desenvolvimento daqui 20, 30 anos, como aconteceu no Moçungui, que se transformou no Ecoville. Quando o Jaime Lerner fez aquela conectora, ninguém imaginava o que ele está fazendo no meio de uma região rural da cidade. E ele fez a prospecção de futuro. Então, nós temos a linha férrea. Eu acabei de apresentar na Assembleia Legislativa um projeto inteligente proibindo que as renovações de concessão, não adianta querer fazer agora. O Greca prometeu, o Fruit também falou disso. Todos os últimos prefeitos falaram da linha férrea e ninguém fez. Por quê? Porque é caríssimo. Porque nós temos uma concessão em andamento e é difícil intervir numa concessão. Como o senhor faria? Mas daqui 7 anos nós temos a renovação da concessão. O meu filho, o deputado federal Felipe Francischini, já esteve com o ministro Tarcísio, o ministro da Infraestrutura do governo federal. E nós estamos trabalhando fortemente, primeiro, para aprovar a lei que eu apresentei na Assembleia, que as renovações de concessões, mesmo as federais de ferrovias, elas não possam passar por dentro de áreas urbanas. Então, teria que estar impactado no preço da renovação da concessão, que a empresa que participe já faça o desvio de Curitiba. Metrô, o senhor não pensa, não? Não, o metrô, o custo é altíssimo, o impacto é brutal na cidade, não é mais viável. Acho que agora nós temos que ter um BRT, um veículo leve sob pneus, fazendo o final da linha verde. A linha verde, o prefeito atual dizia que se o Fruit não sabia, deixa que eu faço. Escutei várias vezes na campanha. Ele não fez 1 metro da linha verde. E o que o senhor faria da linha verde? A linha verde precisa de um planejamento de 8 anos ou mais. Não adianta falar que vai fazer de uma vez, que ninguém acredita mais nos políticos dessa forma.
Por isso que os projetos têm que ser verdadeiros e têm que ser projetos que tenham previsibilidade de custo, de orçamento no tempo. Eu fui pessoalmente, andei a linha verde toda, com uma equipe de engenheiros, de arquitetos, que foram dar o conhecimento necessário para que eu pudesse falar com propriedade. Nós temos no mínimo 8 trincheiras, 3 pequenos viadutos, 5 passarelas para pedestres nos terminais que têm que ser feitos e a integração tecnológica dos semáforos com os ônibus para que alguns semáforos fechem com a aproximação. Sempre se falou isso, mas até hoje vontade política para fazer não teve. O senhor tem aí uma experiência no Legislativo, foi deputado federal, deputado estadual e também teve experiência no Executivo como secretário de Estado da Segurança Pública no governo Beto Richa e secretário antidrogas também na Prefeitura de Curitiba. E como secretário de Estado da Segurança, o senhor viveu aquele episódio, né, do confronto com professores no Centro Cívico. Como prefeito, esse tipo de episódio pode acabar voltando a ocorrer na sua gestão? Como que o senhor lidaria hoje, como prefeito, com o mesmo conflito, o mesmo tipo de conflito? Infelizmente, ocorreu o confronto. Era uma coisa que nós tentamos evitar ao máximo. Milhares de professores de um lado, vários policiais com uma ordem judicial, uma determinação do governo do Estado, uma ordem judicial a ser cumprida. Infelizmente, não foram policiais nem professores que causaram o tumulto, aquele enfrentamento. Foram grupos infiltrados. As decisões judiciais, que agora são definitivas, todas indicaram, inclusive com pareceres do próprio Ministério Público Militar, que grupos ligados ao Movimento Sem Terra, a sindicatos que tinham interesses políticos de terem vítimas para uso em propaganda eleitoral, que causaram o tumulto. Para mim, fica uma coisa muito triste, para mim, que sempre fui um delegado que enfrentou combate às drogas em escolas, de cuidar das pessoas, vários casos de sequestro, inclusive de crianças que eu participei tirando de cativeiro. É uma coisa muito triste, mas ficou um ensinamento muito grande. Como evitar que uma coisa dessa se repita? Com muito diálogo, aprendendo a evitar os confrontos, a talvez negociar. Faltou negociação, senhor acha? O senhor faria diferente hoje ou não faria daquela forma? Veja, daquela forma que foi feita, eu não tinha o comando de colocar ou tirar o projeto. Eu simplesmente era o encarregado de tentar evitar o confronto. E estava no Executivo, né? Estava no Executivo, então era a pessoa num lugar que não deveria estar, porque não era o meu perfil um enfrentamento público daqueles. Eu sempre fui colocado nas funções justamente por ser o resultado efetivo de prisão, de traficantes, etc. Ou seja, o senhor acha que o senhor pagou o pato nessa situação? Inclusive porque isso custou o seu cargo como secretário. E depois você veja, Rodrigo, para mim, o que me deixa muito tranquilo é que após esse episódio eu tive quase 500 mil de votos. Foi depois. Eu tive 140 mil votos em Curitiba, foi a maior votação da história da cidade. Mas mesmo assim, me traz um ensinamento. O atual prefeito, Rafael Greca, passou pelo mesmo na frente da Ópera de Arame e na frente da Câmara de Vereadores, quando ele teve que votar a reforma da Previdência dos funcionários. Enfrentamento com a Guarda Municipal, com a polícia. Então, nós temos que ser verdadeiros. Infelizmente, ocorreu aquele confronto e eu acho que o aprendizado que eu tive é diálogo, mais negociação e talvez a gente aprender com esses episódios, porque não é legal e aquilo não fez bem para ninguém, nem para policiais, nem para professores. Tá, ok, a gente vai fazer um pequeno intervalo, o Band de Eleições volta já já. Vamos melhorar esse planeta? Algumas dicas para economizar água e gastar menos também.
Band Eleições está de volta. Hoje estamos recebendo o candidato do PSL à Prefeitura de Curitiba, Fernando Francischini. Candidato, o senhor é um ferrenho crítico ao desempenho de Greca no enfrentamento à Covid-19 aqui em Curitiba. O que o senhor acha que ele fez de errado? Bom, primeiro, ele não fez a testagem em massa, que poderia fazer o isolamento seletivo das pessoas que estavam contaminadas. Hoje, a gente vê que ele fechou 30% das unidades básicas de saúde, isso é público e notório, e fez com que as pessoas contaminadas fossem para a mesma fila dos postos da pessoa que estava com problema de saúde comum. E qual a orientação que vocês veem nas matérias, nas redes sociais todos os dias? Você está contaminado, volte para casa. E quem voltava para casa com isolamento contaminava a família inteira. Eu tenho certeza que a falta de um padrão diferenciado, Curitiba e a secretária de Saúde seguiu um padrão Mandetta de atuação, que era o isolamento total. Isso prejudicou brutalmente o aumento dos contágios com as ações que eles fizeram. Agora aparece em todo mundo que as ações que se falava no início, que eram muito criticadas, eram as mais efetivas. E o pior, né? O desemprego que está chegando na cidade, maciço, por ficar nessa situação. Greco omisso, uma hora ele dizia, não sou eu que abro, outra hora, não sou eu que fecho. Se não é ele que abre e que fecha, o que faz um prefeito? Outra vez, pior, chorava na frente da televisão. Você imagina se o teu líder, o teu prefeito, que tinha que estar firme na frente das pessoas, dos comandados dele da cidade, mostrando o caminho, força, cuidado, gente, ele chora. Mas, candidato, desespero geral, não fica meio, não é meio complicado a gente julgar o administrador, o gestor, numa pandemia que as informações iam surgindo da ciência, né, da medicina, iam surgindo e as ações iam sendo tomadas. Não fica um pouco difícil fazer esse julgamento? Não. O senhor acha que não? Não, eu acho que ele foi omisso, que ele não teve coragem de tomar as decisões no momento certo, que as decisões erradas dele, da secretária de saúde dele, aumentaram os contágios e as mortes. E eu tenho sido muito firme que ele prejudicou a economia da cidade de uma forma brutal. Ou seja, o senhor decretaria um lockdown inicial? É isso? Para depois a reabertura aos poucos? Não, eu nunca decretaria um lockdown. Eu acho que as medidas sanitárias tomadas de diminuição da frequência nos locais, por exemplo, em 30%, 40% ou 50% da capacidade, máscara, álcool gel. O que ele fez também diminuiu o período que o comércio podia ficar aberto. Olha, qualquer criança sabe que se você diminuir, você vai botar todo mundo junto no mesmo horário. Ele tinha que ter aumentado o período. Outra coisa, deixou o transporte coletivo naquele início, todas as críticas vieram, inclusive eu assisti aqui vocês, diminuiu a quantidade de ônibus na rua. Ele tinha que ter aumentado. E o pior, né? 200 milhões de reais de dinheiro público para o transporte coletivo e zero para as pequenas e microempresas. Mas isso foi aprovado pelo Congresso, né? Aprovado pela Câmara de Vereadores, e eu critiquei muito a Câmara de Vereadores naquele episódio. Achei que ela se submeteu, né, ao prefeito. Mas aí não poderia ter um problema de contrato, um problema que estouraria nas mãos do próximo prefeito? E por que só o transporte coletivo, os empresários sendo socorridos? Por que não aquele pequeno estabelecimento comercial, a loja de calçado, o pequeno comércio? Fecharam todos, gente desempregada. O senhor acha que, por exemplo, Curitiba é uma coisa até que o próprio prefeito admite, fechou tudo muito cedo? Ele ficou assistindo os episódios nos Estados Unidos, na Itália, e esqueceu de ver os dados técnicos da nossa cidade. Ele fechou muito cedo, depois abriu politicamente, daí teve que fechar de novo. Sem diálogo não vai a lugar nenhum. 18 horas ele decreta bandeira laranja para um feriado, na boca do feriado. E as pessoas de restaurantes da cidade que compraram mantimentos, estão ali, vão perder tudo que tem. Ele tinha que sempre um dia, 2 antes, chamar os setores e falar, olha, tá piorando, nós vamos fechar daqui 2 dias, se programem, se organizem. Isso que um prefeito líder faz. Ele não se esconde atrás de uma secretária de saúde que toma as decisões sozinhas e a cidade fica à mercê. Eu acho que tinha que ter um grupo
mais estabelecido, não só dos técnicos escolhidos por ele dentro da prefeitura, mas da associação comercial, do Ministério Público, do governo do Estado, que pudesse também aconselhá-lo nesses momentos. Por exemplo, a gente tem um problema aqui em Curitiba, que é a questão da aglomeração. A gente viu no último fim de semana, as pessoas vão, só esquentar que as pessoas já vão para fora de casa, já ficam em parques. Como é que o senhor agiria nessa questão da aglomeração? A Guarda Municipal seria mais efetiva? Que tipo de medida o senhor, como prefeito, tomaria se tivesse que enfrentar essa questão da aglomeração? Eu conversaria, viria a público com os canais de comunicação, convocaria uma coletiva, trabalharia com propagandas de prevenção, mas nunca usaria guarda municipal ou como prefeito, ação integrada de fiscalização urbana em igrejas, em estabelecimentos que estão tentando salvar os empregos. Claro que aqueles que abusam precisam ser punidos, e para isso a prefeitura tem cassação de alvará, procedimento administrativo. Para o cidadão, não. O senhor não teria... cidadão tem que ser... Nós temos que ter conversa. Olha o absurdo que foi o Parque Barigui. Exatamente. Né? Não deixaram os carros estacionar. Onde que as pessoas estacionavam? Nas ruas. Começou a ter crimes nas ruas, o trânsito virou um caos, porque o prefeito achou que, travando o estacionamento, ele ia impedir que as pessoas... Tem que ter diálogo, tem que conversar, tem que saber que a soberba é o princípio do fim, o prefeito não pode ter soberba, ele tem que conversar. Tem que não só dizer no seu discurso que ama a cidade, tem que amar as pessoas que moram na cidade também. Uma pesquisa mostrou, se não me engano, uma pesquisa do Ibope mostrou que as pessoas responsabilizam a própria população pelo crescimento, pelo aumento de casos, né? O senhor também acredita que isso é verdade? A população teve seu lado também de responsabilidade, de não conseguir cuidar e não conseguir cumprir regras sanitárias básicas? Veja, aquelas festas clandestinas são um absurdo. Aquilo precisa estar assim, ali é a atuação da polícia. Mas veja, essas aglomerações que vem, pista de caminhada nos parques, uma pequena aglomeração na Rua 15, na Rua das Flores, não é isso que vai fazer o aumento. Eu acho que o grande erro foi não ter olhado no início que o isolamento tinha que ser seletivo. Teste em massa, quem está contaminado separado, inclusive da sua família, até ele passar o período. E aqui nunca foi feito testagem em massa em Curitiba. E a única orientação num posto de saúde era volte para casa. No Hospital Iguaçu, por exemplo, em que eles tinham um protocolo de atendimento precoce com medicamentos, não só a hidroxicloroquina, mas outros, ivermectina para aumentar a imunidade, outros, foi 0 de mortes. Mais de 300 pessoas atendidas, eu me reuni com os médicos para estudar o caso. E eles falaram, nós tínhamos um protocolo de atendimento precoce e esse protocolo previa medicamentos. E não é só o radicalismo, não, é só o remédio do Bolsonaro, não era, eram outros. E nos pós de saúde não tinha os remédios, não tinha um protocolo de atendimento, era volte para casa, espere o resultado quando se fazia exame. Quando uma pessoa volta para casa contaminada, ela faz o quê? Contamina a família toda. Então, acho que os erros brutais foram da administração pública em Curitiba. Candidato, o senhor foi eleito, como disse a Alessandra, em 2018, com uma votação muito expressiva, sumiu no começo de 2019 na Assembleia Legislativa e logo no início o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do seu diploma, ou seja, do seu mandato que estava ali se iniciando por irregularidades na campanha. O senhor teria realizado um jantar, inclusive, para captação de votos e tudo mais. A minha pergunta é o seguinte, como é que o senhor vai dizer para o eleitor que o senhor tem capacidade de gerir uma cidade tão complexa como Curitiba, se, de acordo com o Ministério Público Eleitoral, o senhor não foi capaz de gerir os recursos da sua campanha? Veja, o Tribunal Regional Eleitoral já julgou essa ação, ela já está arquivada em definitivo. Eu fui absolvido totalmente das acusações, que ficou comprovado pela contabilidade da campanha, pela investigação eleitoral, é que foi um jantar como todos os candidatos fazem em restaurantes da nossa cidade e não ficou comprovado nada. Então, foi um simples pedido de investigação do Ministério Público. E eu, na minha carreira profissional, eu estou à disposição de todas as minhas certidões, nenhuma condenação, nenhuma investigação, nenhuma denúncia. O que eu tenho são enfrentamentos que eu tive em Brasília por ter sido
um dos denunciantes do roubo, do assalto da Petrobras, participado das CPIs. Então, aquele que não tem coragem de fazer enfrentamentos quando você sabe que você tem a razão, fica em casa. Eu sabia que eu ia ser acusado, que iam bater em mim, me acusar de coisas falsas. O senhor coloca nessa lista, inclusive, aquela acusação de que o senhor teria usado verba de gabinete para pagar cotas para uma empresa que gerenciava sites que depois verificou-se que eram sites falsos, ou seja, disseminação de fake news. O senhor foi acusado disso? Com certeza. Também está nesse... Certeza. Se o senhor olhar e puxar, não tem uma investigação aberta, uma denúncia. Isso é muito embate de rede social. E eu tenho uma restrição muito séria com essas leis de fake news, inclusive para os jornalistas. Cada vez mais se aproxima a crítica na rede social, do posicionamento do jornalista quando critica um político, uma autoridade. Se vocês olharem, quando um político não gosta da crítica do jornalista, ele faz uma matéria na rede social e carimba vocês fake news. Então, a minha preocupação muito grande é separar o que é uma matéria mentirosa, falsa, de pessoas que falam, do que esses sites que a gente vê que criticavam duramente o PT, as esquerdas, e por isso que não tem nenhuma investigação, porque ficou comprovado, no meu caso e na maioria deles, que as minhas ações eram duras. Muita gente carimbava de fake news, mas por que não tem nenhum processo? Por que eu não tenho nenhuma condenação? Porque eram críticas duras ao que eu não concordava. E eu vou continuar defendendo sempre que vier alguma lei tentando amordaçar os políticos que falam e a imprensa que traz a público os desmandos desses mesmos políticos. Para administrar, o prefeito precisa ter a maioria na Câmara Municipal, né? E a gente sabe que esse ano a eleição para vereador é uma eleição diferente dessa questão do fim da coligação e que, de acordo com especialistas, pode dar aí uma renovação na Câmara. Como deve ser o seu processo aí, se eleito, de relacionamento com a Câmara Municipal? Vai ser um relacionamento de uma maneira muito diferente do que acontece pelo Brasil todo. Eu quero ter uma relação de independência da Câmara de Vereadores, quero que a escolha não tenha uma intervenção direta do prefeito. Eu vou procurar, da melhor forma, ver o mais capacitado que possa ser o presidente, escolher um líder daquele que possa dialogar e menos trabalhar nos bastidores, como nos últimos anos. E foi o que o presidente Bolsonaro fez com o governador Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, que faz uma grande gestão, tenho acompanhado muito, também tem feito, um grande governador. A gente tem que se espelhar nas ações efetivas e que funcionam. E eu acho que essa relação promíscua entre executivo e legislativo em Brasília foi o que propiciou mensalão, Lava Jato, e aqui pode a gente ter também operações que acabem aparecendo nos próximos dias ou meses dessa relação promíscua que a gente vê da relação com a Câmara de Vereadores. Isso pode acontecer, então, daqui Eu pra tenho frente. certeza. Tá ok, então. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Obrigada pela sua presença, candidato. Obrigado, e eu espero poder contribuir, né, com a nossa cidade, com esse currículo, essa história de vida, porque praticamente me criei, estudei aqui na cidade, formei minha família, e eu tenho certeza que chegou a hora de eu poder contribuir mais com Curitiba. Tá ok, obrigada, Rodrigo. Obrigado, Ale. Obrigada aí você de casa pela atenção, pela companhia, e até uma próxima.